né? Então você está aqui nessa live hoje porque o Senhor te separou, mulher, para esse tempo. O Senhor te escolheu para esse tempo, para que você comece a brilhar, fazer a diferença, primeiramente, dentro da sua casa. Para que você comece a trabalhar na sua base. Para que você volte o seu olhar para a sua base. Porque a gente, às vezes, quando a base não está legal, né, quando as coisas em casa não estão tão legais, o lado natural é criar algumas rotas de fuga. Você arruma muita coisa para fazer fora de casa, né? Não, vou ocupar meu tempo e vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou na casa de fulano, vou ali, vou aqui e tal, porque você quer fugir da sua realidade, que muitas vezes é difícil. Mas fala, Bruna, não, dentro da minha casa é uma paz, é tudo bem, graças a Deus, que bom, glória a Deus. Então Deus vai só renovar esse entendimento para você. Mas se esse não é o seu caso, se você realmente entende que a sua casa precisa viver uma transformação de casa para lar, para um lar que louva a Deus, então você está no lugar certo, na hora exata. Não saia dessa live por nada. Não é momento de você se desligar, não é momento de você fechar essa tela, não é momento de você ir fazer qualquer outra coisa. Não, você vai ficar aqui comigo. Bruna, mas tô na rua, tô no trabalho, tudo bem, mas seus ouvidos estão aqui, ó. Deus vai falar com você. Ele vai te dar hoje as orientações que você precisa para começar a cuidar melhor da sua base. E se existem rotas que estão te fazendo fugir da realidade que se encontra hoje na sua casa, eu quero te dizer que não adianta criar isso. A gente precisa olhar para dentro do nosso lar e realmente desejar construí-lo de uma forma sábia. Até porque, gente, o que a Bíblia fala? Eu vou falar aqui, eu tenho certeza que você vai completar aí do outro lado. A Bíblia diz o quê? Que a mulher sábia, completa aí. Pois é, exatamente isso. A mulher sábia edifica a sua casa, constrói a sua casa. Mas a tola, quando a gente lê tola, a gente fala, não sou eu não. Deus me livre, não sou eu. Mas a tola com suas mãos a destrói. Então existe na nossa mão o poder de construir a nossa casa. Mas a gente só constrói, só edifica com sabedoria. Então, não adianta a gente fugir dessa responsabilidade. Tá na nossa mão, mulher. Tá na nossa mão construir o clima que a gente deseja dentro de casa. Podem sim existir algumas coisas que não estarão no seu controle, nem tudo está no controle da nossa mão, né, gente? Isso é óbvio, mas você vai fazer sua parte. E quando você faz sua parte, não tem como, você tá ali, ó, colocando tijolos na sua construção, e uma hora ou outra, a construção vai ficar tão grande, tão visível aos olhos de todo mundo, que vai ser impossível as pessoas não acompanharem isso. Vai ser impossível as pessoas ficarem de fora dessa obra tão grande que você está fazendo, que você está edificando, entende? Não tem como. Como é que é? Os filhos vão ficar vivendo lá no tijolinho? Não. O marido vai ficar atrás? Não, eles vão começar a seguir você. Vão começar a entrar no ritmo com você. E isso é muito importante. E cada vez mais os lares estão se destruindo. Qual é o porto seguro? Adolescentes buscando abrigo fora, dentro de casa de outras pessoas. Porque dentro da própria casa, às vezes, eles não têm aceitação. Não tem um clima de segurança, não tem um clima de paz. As crianças, muitas vezes crescendo rebeldes, crianças crescendo ansiosas, crianças que estão crescendo agitadas, nervosas, estressadas além do normal. Claro que é normal a criança, né, ser mais agitada, ter mais energia, mas a gente vê hoje em dia crianças que são, meu Deus do céu, afetadas por um lar que não tem equilíbrio, por um lar onde não existe paz, onde não existe a presença do Senhor, e isso é muito triste. Isso não é para acontecer. E se nós, mulheres, nos levantarmos e falarmos, Senhor, a partir desse momento eu vou cumprir o meu papel de edificadora da minha casa, independente se virão comigo, independente se vão entender, eu vou fazer a minha parte, porque como eu falei, é impossível você começar a edificar por tijolos, daqui a pouco a sua construção, a sua edificação está tão grande, que vai ser impossível as pessoas da sua família não perceberem, e não entrarem no mesmo movimento. Talvez você se sinta hoje carregando tijolinho sozinha para essa construção, mas vai chegar um dia que eles vão olhar e falar, vamos ajudar? Porque o negócio está ficando bom.
A construção tá ficando bonita. Não dá mais pra gente ficar de espectador somente. Porque se tem uma coisa que é verdade, é que nós mulheres é que ditamos o clima dentro de casa. Exceto, é claro, existem exceções. Mas a maioria das vezes é a gente, né, que guia tudo, que constrói. Se a gente tá bem, se a gente tá bem humorada, tudo fica bem durante o dia, os filhos ficam bem, os filhos sorriem, o marido fica tranquilão, não é verdade? Mas se a gente também tá naquele dia que, pelo amor de Deus, não faça nada, que eu tô insuportável, todo mundo sente. Os filhos parece que, meu Deus, liga no 220, se tivesse mais, ligava mais. Porque você já tá tão agitada. Então, nós temos essa graça de Deus. Você vê o tamanho da sua influência dentro da sua casa. Eu sei que talvez você fale, Bruna, mas é pesado, Bruna, é difícil, Bruna, entender que tá tudo nas minhas mãos. Não quer dizer que tá tudo na tua mão. Mas o que você pode fazer, faça, porque o Senhor é que vai te sustentar. É o Senhor que vai guiar você nessa jornada de construção, de edificação. Você tem que fazer. Não estou dizendo aqui que você vai tomar responsabilidade de tudo. E não esquece que quem está falando para você é uma mulher também. A espada corta aí, mas corta aqui também. Fala aí, incomoda, cutuca você, mas aqui também, gente. Vocês acham que não? Claro que sim. Deus também fala comigo. Enquanto eu estou aí falando com você, o Espírito Santo está aqui, ó. Bruna, você também tem que... Porque todas nós temos esse desafio. E talvez você esteja realmente muito esgotada. Talvez você esteja cansada. De sentir que está tudo nas suas mãos. Se você está bem, para tudo ficar bem, você tem que estar bem. Às vezes você sente, mas eu não tenho direito de estar mal um dia. Não, não é isso. Claro que você não é um robô. Você é um ser humano, você vai ficar mal. Vai ter dia que você não vai estar afim, mas é diferente quando dentro de você tem um propósito. Você entende o seu propósito como mulher. Os dias maus, eles vêm, mas eles não te afastam do seu propósito. Você se recupera, você se refaz e volta para o propósito que você tem. Então hoje, eu quero te levar a olhar com amor, com carinho para dentro da sua casa. O Espírito Santo me incomodou muito para falar sobre esse tema. Eu não tinha ainda falado especificamente disso aqui nas nossas devocionais. O Espírito Santo me incomodou muito para falar sobre lar. Bruna, fala para as mulheres voltarem para o lar. Voltar o olhar para dentro de suas casas. Voltar o olhar para as suas famílias. Olha só a referência bíblica que eu separei para a gente aqui hoje. Está em Provérbios 31. A gente conhece bem, né? Provérbios 31. A partir do versículo 10 é onde começa a falar sobre a mulher virtuosa. Mas eu vou ler para vocês os versículos 27 e 29. Provérbios 31, 27, 29. Diz assim a palavra de Deus: cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. E seu marido a elogia, dizendo: há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Olha que lindo. Provérbios 31, versículos 27 e 29. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. O seu marido a elogia, dizendo: há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Olha que versículo lindo, né? Mas eu quero te levar a pensar no seguinte: dentro de casa é que nós mostramos quem realmente nós somos. O versículo está aqui falando de Provérbios 31 da mulher virtuosa. E aqui está a lei, nós acabamos de ler que essa mulher, ela cuida bem de tudo em casa. Ela consegue cuidar das coisas de casa, ela olha pelo governo da sua casa. E ela é uma mulher tão assim, habilidosa com tudo, cuida tão bem de casa, cuida tão bem do seu lar, que os filhos a chamam de abençoada. E o marido elogia ela dizendo: muitas mulheres no mundo são virtuosas, mas você supera todas elas. Olha que coisa mais linda. Olha o que a Bíblia está dizendo.
que o marido reconhece essa mulher como superior. Olha, tem muita mulher boa nesse mundo aí, muita mulher virtuosa, mas você, minha esposa, é superior a todas. Os filhos a reconhecem como uma mãe abençoada. O lugar onde a gente realmente mostra, como eu estava dizendo, quem nós somos, é dentro de casa. É o lugar onde você não consegue esconder quem você é. Não é verdade? É o lugar onde você não consegue mascarar quem você é. Então, de nada adianta você receber elogio das pessoas de fora e não ser elogiada pela sua família. Porque aqui a Bíblia mostra que a mulher virtuosa não está sendo elogiada pela vizinhança, não está sendo elogiada pelos membros da igreja, não está sendo elogiada pelas amigas, não está sendo elogiada pelas colegas de trabalho, mas sim pelos seus filhos e pelo seu marido. Porque os elogios de fora não adiantam de nada se eles não vêm de dentro. Se dentro da sua base, da sua casa, da sua família, você não é elogiada, de nada adianta o elogio das pessoas de fora. E talvez possa ter pessoas que dizem: Bruna, mas é que meu marido é muito secão, ele não elogia, e meu marido é estranho, eu faço tudo, mas ele não elogia. É uma outra questão. Mas você sabe o que você faz, lá por dentro também ele reconhece. Em algum momento esse homem vai falar. Mas eu estou dizendo aqui da situação em que às vezes você se preocupa mais em receber reconhecimento das pessoas de fora do que ver esse reconhecimento chegar da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, de pessoas que convivem com você 24 horas por dia, que moram na mesma casa que você, seu marido que dorme na mesma cama que você. Para eles não tem como você esconder quem você é. Então o elogio mais importante que você pode receber é dos de dentro da sua casa. É de quem convive com você. Esse marido chegou para a mulher virtuosa aqui em Provérbios 31 e disse: muitas mulheres virtuosas existem sim nesse mundo, mas você, minha esposa, é superior a todas. Imagina os filhos falando: mãe, você é muito abençoada, mãe, que coisa linda. Deve ser o nosso foco de vida. Por isso, hoje eu quero te convidar a olhar para a maneira que você tem construído o seu lar, a olhar para a maneira que você tem tratado da sua casa, dos seus, do seu filho, do seu marido. Eu quero te fazer refletir se a tua casa ela tem sido um lugar de tribulação, ou se ela realmente tem sido um lugar onde a morada, onde é morada do Espírito Santo, como a gente acabou de cantar na canção, né? Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo senta, ele fica ali. Será que o Espírito Santo pode entrar na minha casa e ficar? Ou ele não consegue ficar mais do que 5 minutos, porque depois disso já vem uma briga, já vem uma farpa, já vem uma reclamação, já vem um problema. E aí o Espírito Santo não consegue ficar. Deus não fica em ambiente de confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Então, minha amiga, eu quero que você olhe para a sua casa, porque o nosso lar precisa ser uma extensão da igreja. A gente fala: eu gosto quando eu vou para a igreja, porque lá na igreja eu sinto um pouquinho de paz. Você já ouviu isso? Ou talvez você já disse isso? Eu dizia isso na minha juventude. Eu quero ir para a igreja, porque lá na igreja eu sinto paz, porque lá eu fico tranquila. Mas a sua casa tem que ser uma extensão da igreja. Você precisa ter paz dentro da sua casa. Você precisa. Como eu disse mais no início da live, seus filhos, seu marido tem que ter vontade de voltar para casa. Passar o dia no trabalho ansioso para chegar em casa, voltar para o lar dele. E não sair do trabalho louco para fazer outra coisa, porque não tem prazer de chegar em casa. Até mesmo você. Você que trabalha fora e fica pensando: ai meu Deus, daqui a algumas horas eu tenho que voltar para casa. Ai. Aí você já começa a ficar agitada, já começa a sentir uma tribulação por dentro. Aí já chega em casa agitada, aí já é aquela coisa, o final do dia que era para ser bom, em família, gostoso, se torna uma coisa pesada, ruim para todo mundo. Aí vai um para cada canto da casa, vai fazer suas próprias coisas, não existe unidade. Olhe para dentro do teu lar hoje com carinho. Olha, eu sei
Eu sei que não é fácil ficar 24 horas por dia dentro de casa. Talvez algumas de vocês que estão aí me assistindo são donas de casa, do lar, ficam em casa o dia inteiro. Outras talvez trabalham fora e precisam conciliar o trabalho de casa, de ser dona de casa, mãe, esposa, com o trabalho de fora. Eu sei que não é fácil, gente. Não é fácil você conseguir conciliar isso. Você fala, Bruna, eu fico 24 horas por dia enfurnada dentro dessa casa, eu não tenho vida social, eu faço todos os dias a mesma coisa. Ou pode ser o outro caso, você se encaixa na outra situação, Bruna, eu trabalho. Então, quando vai terminando a minha jornada do trabalho, eu tenho que começar a minha segunda jornada em casa e não está sendo fácil. Está sendo pesado para mim, eu sei que é. Eu sei que é. Eu já passei pelas duas situações. E aí você chega em casa depois do trabalho, tem que ser uma boa mãe, tem que brincar, né? Tem que ser uma boa esposa, tem que dar conta do marido, tem que querer ter vida ativa, tem que cuidar, fazer comida, tem que cuidar de você. Ou você fica em casa o dia inteiro, fazendo tudo todos os dias, cozinha, limpa, lava, passa. Aí o marido chega em casa e ainda quer que você esteja com o ânimo lá em cima. Os filhos chegam da escola destruindo tudo que vê pela frente. E nessa hora você já começa, oh meu Deus. E parece que se repete dia após dia essa rotina que está te consumindo, esse cotidiano que está acabando com a sua força, que está te fazendo esquecer do poder que você tem de construir a sua casa da forma certa. Eu sei que é desafiador, tanto ficar em casa o dia inteiro, ser do lar em tempo integral, ser mãe em tempo integral, cuidar da casa, cuidar do marido, como eu também sei que é desafiador trabalhar fora e ter que dar conta também de casa. Mas o que eu quero te lembrar aqui não é do tamanho do seu desafio. O que eu quero te lembrar aqui é do tamanho do seu potencial. O que eu quero lembrar você nessa manhã, nesse devocional, é do tamanho do potencial que você tem nas suas mãos, do poder que você tem, da capacidade que você tem de construir isso aí, de edificar a sua casa, independentemente do tamanho do seu desafio. Pega um engenheiro. Pega um engenheiro e fala para ele, olha, eu quero uma casa assim, assim, assim. Talvez você dá um terreno horroroso para ele, cheio de coisa, de dificuldade. Vai ser desafiador para aquele engenheiro, talvez. Mas ele não vai falar para você, não vou fazer. Claro que não, ele tem capacidade de construir em qualquer lugar. Não é verdade? Ele estudou para isso. Então ele vai ter mais trabalho em alguns terrenos, vai ter mais trabalho em algumas construções, algumas serão mais desafiadoras que outras, mas ele é um engenheiro. Ele é capacitado para isso, não importa o tamanho do desafio. Ele vai encontrar formas de lidar com eles e vai concluir o trabalho dele, que é construir uma obra, um prédio, uma casa, o que for. E é isso que eu quero que você entenda. Não importa o tamanho do seu desafio, eu sei que é grande, mas você já tem nas suas mãos a capacidade de edificar e construir, mudar a sua casa, mudar de casa para um lar que agrada a Deus, estabelecendo as prioridades corretas. Isso vai ficar muito mais simples, não vai ficar mais fácil, mas vai ficar mais simples. Vai deixar de ser tão complicado. E hoje eu quero te dar 5 orientações. Se você tem papel e caneta aí, vai anotando. Se você ainda não tem e pode, corre agora e pega. Papel e caneta, porque eu vou te dar 5 orientações para você começar a estabelecer as prioridades da sua casa e passar a transformar a sua casa em um lar que agrada a Deus. Você vai sentir prazer de ficar em casa. Mesmo que você fique 24 horas por dia em casa, em tempo integral, sendo do lar, vai ser diferente. Você não vai mais passar o dia atribulada, sabe? Aquele dia que você podia abrir um buraco na parede, você abriria e se enfiaria lá dentro para ninguém te ver, ninguém te chamar. Não vai ser mais tão pesado. Você vai conseguir encontrar o equilíbrio, a leveza. Então essas 5 orientações que eu vou te dar são práticas para que a sua casa se transforme em um lar que louva a Deus. E à medida que eu for falando, você vai meditando, anotando e pensando como isso se encaixa na sua vida, como isso se encaixa na sua rotina. E a primeira orientação que eu quero te trazer hoje, para que você construa um lar que louva a Deus, é
Gente, isso aqui pra mim é a mais importante, tá? Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Quer transformar a sua casa em um lar? Um lugar onde Deus habita, onde o Espírito Santo fica e faz morada? Primeira coisa, primeira orientação. Deus precisa estar em primeiro lugar. E eu vou te explicar. Talvez você seja automática a dizer, mas aqui Deus está em primeiro lugar, Bruno. A minha vida, primeiro lugar de Deus sempre. Mas nem sempre é assim de verdade. E eu vou te fazer entender. Tem horas que você vai precisar priorizar o que é mais importante e deixar de lado os seus afazeres. E talvez para muitas de vocês, principalmente você que é acostumada no fazer, você não vai conseguir entender isso de primeira. Lembra de Marta e Maria lá em Lucas 10:38? Eu não vou ler tudo, mas você vai lembrar da história. A Bíblia fala que Marta recebeu Jesus em sua casa. E quando Jesus então é recebido por ela, a Bíblia fala que Maria... isso aqui ontem eu estava pensando sobre isso, falei, Jesus, isso é muito verdade. Maria se sentou aos pés de Cristo. Estar sentada é uma posição de movimento, gente? Claro que não. Quando você senta, você está parada. Você parou. Então Maria parou ali aos pés de Jesus. Marta foi fazer 1001 coisas. Imagino que Marta foi cozinhar, que Marta foi preparar alguma coisa para Jesus tomar, foi limpar, foi fazer isso, foi fazer aquilo. E Marta em constante movimento. Marta não parava, ela estava o tempo inteiro fazendo. Não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que fazer aquilo outro. Não, porque eu não posso deixar isso para depois, porque se eu deixar para depois eu vou esquecer. Não, porque eu não aguento ver isso aqui fora do lugar. Não, porque eu não aguento ver essa coisa bagunçada. Eu tenho que fazer. E aí talvez quando você chega no final do dia, você fala, uai, fiz tudo, mas parece que eu não fiz nada. Porque você priorizou mais o fazer do que o estar aos pés de alguém, que é o Senhor Jesus. Então Marta, por ser muito do ativista, né, aquela mulher pra frente, gosta de fazer muito, chegou para Jesus brava, irritada. Chegou brava, chegou nervosa. Jesus, o senhor não se importa não de me ver aqui trabalhando, né, fazendo um monte de coisa e minha irmã aí sem fazer nada? Minha irmã aí parada enquanto eu tô aqui me movimentando igual uma louca? Igual uma maluca dentro dessa casa aí, minha irmã sentada aí sem fazer nada? Aí Jesus, né, maravilhoso, olha para Marta e fala, Marta, você tá muito inquieta, Marta, você tá muito agitada com essas coisas aí. E Maria escolheu a boa parte, a qual não vai ser tirada dela. Eu imagino, né, Marta recolhendo-se e saindo. A Bíblia não fala se ela se sentou também, mas se fosse eu já ia deixar tudo de lado e falar, tá bom, Senhor, me perdoa, deixa eu sentar aqui. O que Jesus estava dizendo, chamando Marta? Jesus estava falando para Marta, Marta, para, Marta. Chega. Eu sei que você está em casa, Marta, eu sei que você gosta de fazer as coisas, mas você não precisa ficar fazendo isso o tempo inteiro. Marta, eu tô aqui. Para. Ei, minha amiga, ei. Jesus está chamando você para parar um pouquinho. Ele precisa estar em primeiro lugar. E para você colocar Deus em primeiro lugar, você vai precisar parar em alguns momentos. Deixar uma louça para depois, deixar sim de lavar uma roupa, deixar sim as suas atividades para depois e simplesmente parar. Parar. Eu sei que pode ser muito estranho para algumas de vocês ouvir isso, parar. Não, Bruno, eu não consigo parar, eu fico agoniada. Mas eu não tô falando para você aquela atitude passiva de não fazer nada da sua vida. Eu tô falando que talvez a sua rotina, as suas atividades diárias estão te afastando do que é prioridade. Talvez você só fala com Jesus depois que você fez tudo. Depois que você olha para tua casa e não vê um garfo fora do lugar, não vê um garfo na pia, aí você fala, não, agora acho que eu posso orar um pouquinho. Tá errado. Isso não é colocar Deus em primeiro lugar. Você precisa colocar Ele em primeiro lugar para que a sua casa se transforme em um lar. Para de ser Marta e comece a ser Maria. Você não vai deixar de fazer as coisas, mas você vai estabelecer prioridade. Primeiro o Senhor. Quantas de vocês levantam da cama, já dão aquela olhada, né, para casa e já sai fazendo as coisas?
Quantas de vocês realmente se levantam ao pôr o pé no chão pela manhã, falam, eu vou buscar a presença do Senhor, ao invés de já ir para a pia, de já sair como doido catando os brinquedos que estão na casa, de já sair desesperada atacando roupa dentro da máquina. Logo cedo, você já acorda ligada no 220, já sai fazendo tudo. Aí chega no meio da sua tarde, você já está exausto. E quando você para pensar, você está de noite e você não orou, ou fez assim uma oração que você nem lembra que fez. Deus ficou de lado. Coloque-o em primeiro lugar. O fazer não é mais importante do que o ser. Não se ocupe tanto a ponto de não se ocupar com o Senhor. A ponto de não estar com Ele. Marta ficou brava porque a irmã dela não estava ajudando. Mas Jesus falou, Marta, você só precisa parar um pouquinho, deixa isso aí, faz isso aí depois. Eu sou o mais importante. Então, minha amiga, quer transformar sua casa num lar? Coloque Deus em primeiro lugar. Seus filhos precisam te ver orando. Seus filhos precisam ver a mãe deles lendo a Bíblia. Seu filho não tem que ver você todo dia maluca dentro de casa. Só fazendo. Seu filho tem que te ver orar. Seu marido tem que ver você orar. Você precisa mostrar quem é prioridade na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Segunda orientação para que você transforme sua casa em um lar. Seja uma esposa e uma mãe, uma mulher equilibrada. Eu sei que encontrar o equilíbrio é difícil, tá? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de equilíbrio, tá? Você não pode focar tanto nos filhos a ponto de se esquecer do marido. Você não pode focar só no marido e se esquecer de você. Você não pode focar só em você e se esquecer que você tem uma casa para cuidar. Então você precisa ter equilíbrio. Bruna, é difícil, sim, mas é possível. E quando você tem, né, a primeira coisa que é Deus em primeiro lugar, Ele mesmo te conduz nesse equilíbrio, Ele te ajuda a equilibrar as áreas da sua vida. Você consegue ter tempo com os filhos, consegue equilibrar com o marido. Eu sei que isso é difícil, tá? Principalmente quando você tem o primeiro filho, né? Que muda ali toda a sua rotina. Eu falo que eu vivi isso, né, gente? Tenho uma filha pequena, vai fazer 4 anos agora em abril. Mas tem horas que a gente ainda tem que parar e fazer alguns ajustes. Mas tem equilíbrio. Talvez você fale, Bruna, me dedico só para os meus filhos, me dedico só para minha casa. Mas e seu marido? E você? Qual é o tempo que você tem para você? Para você fazer uma unha, não precisa nem ser só no salão, não. Às vezes você não quer ir no salão, não consegue pagar, faz em casa. Mas qual é o tempo que você tem para você? Você se dedica só para os filhos, se dedica só para casa, ou se dedica só para o marido, mas e você? Ou se dedica só para o marido, mas não tem tempo para brincar com os filhos, ou vice-versa. Não deixa as áreas da sua vida desequilibradas. Busque o equilíbrio, tá? Busque o equilíbrio. Tenha tempo com o marido, tenha tempo com o filho, tenha tempo com Deus, tenha tempo com você. Busque ser uma mulher equilibrada, tá? Para que você consiga transformar a sua casa em um lar. Porque se não houver esse equilíbrio, vai acontecer um desequilíbrio, uma disfunção. Seu marido vai chegar em casa, vai ficar insatisfeito, porque a mulher dele só tá cuidando dos filhos, limpando bagunça dos filhos o tempo inteiro, não dá atenção para ele. Se você der atenção só para o marido, os filhos vão chegar e falar que a mãe não liga para eles. Se você der atenção só para você, fazer só o que você quer, isso é imaturo e a sua família vai ficar com vazios e buracos emocionais. Então precisa existir um equilíbrio, tá? E eu sei que você vai conseguir. É extremamente importante o equilíbrio para que você construa um lar e não tenha só uma casa, mas que você construa um lar que glorifica a Deus. Por exemplo, o filho chega da escola, gosta de assistir televisão. Estabeleça um limite, filho, você vai assistir até esse horário, depois o papai e a mamãe vai escolher alguma coisa para ver. Então depois desse horário não tem mais televisão, é o tempo da família. Comece a estabelecer esses equilíbrios, esses tempos, porque isso vai fazer uma diferença absurda dentro do seu lar. Aquilo que era uma casa vai se transformar em um ambiente agradável, um lugar que ninguém queria ficar dentro, um lugar onde se sentiam sufocados, um lugar onde vai ter paz, onde vai ter alegria e refrigério. Deixa eu correr aqui que o nosso tempo tá passando, né, gente? Tô falando muito nesses dias, né? Mas amém, tá sendo especial as lives dessa semana. Então, a segunda orientação
seja uma esposa e mãe equilibrada, uma mulher equilibrada, tá? Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Vocês estão entendendo, gente? Tá ajudando você essa palavra de hoje? Esse devocional de hoje? Coloca aí nos comentários, eu tô de olho aqui, tá? Vai comentando se tá te ajudando, se os pontos, se as orientações estão fazendo sentido, estão abrindo os teus olhos, o que você está entendendo, vai colocando um resuminho, vai interagindo aí comigo, tá? E a terceira orientação para que você construa um lar que glorifica a Deus é: crie sempre um clima de tranquilidade no lar, mantendo-o limpo, arejado e agradável. Isso aqui eu acho muito importante, tá? Crie um clima de tranquilidade no lar, mantendo-o limpo, arejado e agradável. Mantenha um clima de tranquilidade, ou seja, não seja aquela mulher rixosa que briga por qualquer coisa, tá sempre gritando. Entende? Não faz isso não. Isso destrói o seu lar. Mantenha um clima tranquilo. Cuidado com suas palavras. Não fala palavrão dentro da sua casa, não. Em nome de Jesus, se você tem essa fraqueza, esse hábito ruim, não fala. Quer construir um lar? Tem que manter um clima tranquilo. Brigas, gritaria, gente, pelo amor de Deus, faz isso é horrível. Isso é horrível, isso deixa marcas absurdas, principalmente você que tem filho. Saiba que cada grito seu tá deixando uma marca no seu filho. Eu cresci num ambiente de grito, gente, isso me prejudicou demais. Demais. Não grita, não fala palavrão, não seja uma mulher rixosa. Não seja aquela mulher que se estoura por qualquer coisa e joga as coisas e quebra, e grita e fala alto. Cria um clima de tranquilidade dentro da sua casa. Elimina isso, elimina os gritos, elimina os palavrões. Elimina essa coisa de ser rixosa, de estar sempre ali, sabe, jogando farpinhas, de estar jogando sempre uma indiretinha aqui, outra ali. Elimina isso, para que o seu lar seja um ambiente que agrada a Deus. Construa esse ambiente de tranquilidade. Mantenha a sua casa limpa, arejada e agradável. Como a gente leu lá em Provérbios 31, 29, 27 e 29, diz que a mulher virtuosa não é preguiçosa. Então cuide da sua casa, mantenha sempre a sua casa limpa, sem neura, tá? Sem neura. Sem ter aquela coisa de mania de limpeza. Não pode sujar um pozinho ali que você tá com um paninho atrás, né? Você tá indo com a vassoura atrás. Sem neura. Mas construa um ambiente gostoso, limpa a sua casa, joga um cheirinho, deixa a casa organizada, não é você ser neurótica por limpeza não, mas tem mulher que infelizmente deixa a preguiça falar mais alto, levanta, não arruma nem a cama, deixa a casa dias sem ser limpa. Gente, eu tô dando orientações aqui para vocês importantes, tá? Para você refletir e hoje passar a mudar. Cuide da sua casa com carinho. Não é ser neurótica, tá? Não é, entenda isso. Não é ser neurótica por limpeza, não. Viver limpando. Bruna, mas você acabou de falar que não é pra eu fazer. Entenda. É deixar a sua casa num ambiente gostoso, limpo. Se você chegasse na igreja, por exemplo, a igreja com as cadeiras tudo sujas, ou com os banheiros tudo, sei lá, tudo imundo, você ia se sentir bem? Claro que não. Você fala, meu Deus, a casa de Deus assim, mas a sua casa é a casa de Deus. Sua casa é a casa de Deus. E para que Deus habite aí, como a gente está aprendendo aqui, pra gente criar um lar que louva a Deus e a nossa família goste de estar, seja um ambiente onde a família se sinta feliz e bem, a gente tem que manter um ambiente habitável, limpo, sabe? Não pode pagar alguém para limpar? Limpa você. Por exemplo, me perguntaram uma vez aqui na caixinha de perguntas se eu tinha alguém que limpava a minha casa. Eu não tenho, eu limpo. Eu não tenho não, mas marido, você que tá me assistindo aí, marido, se quiser, não vai achar ruim não. Uma vez a cada 15 dias a gente pode se gostar. Mas eu não tenho, mas eu limpo. E não tenho problema com isso. Tem gente que tem dia que eu não quero? Tem, gente. Tem dia que eu não vou nem pensar em limpar a casa. Mas o mínimo da minha casa tá limpo. Você nunca vai chegar na minha casa e ver minha casa uma desordem. Que eu não consigo, não dá. E a primeira coisa que eu penso, meu Deus, como é que meu marido vai usar esse banheiro? Como é que minha filha vai usar aqui? Como é que eu vou usar isso aqui? Como é que a gente vai se sentir bem? Não dá. Então, o mínimo tem que estar no lugar. Então, seja cuidadosa, seja, sim, uma pessoa zelosa pela sua casa, deixando as coisinhas no lugar, sendo atenta com os detalhes, tá? Isso vai fazer uma grande diferença e vai criar, sem sombra de dúvida, um ambiente onde o Espírito Santo vai querer habitar.
Deus não fica em lugar de sujeira, né, gente? É muito ruim, ninguém gosta de estar no meio de sujeira. Então cuide da sua casa. Não importa se você mora numa mansão, se você mora em 2 cômodos, em 1 cômodo. Pode ser o melhor lugar do mundo. Tudo depende de você colocar isso em prática. E é maravilhoso, gente. Eu já estive em tantas casas simples, eu já vivi em casa muito, muito simples. Mas tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Tudo cheirosinho. A minha mãe, por exemplo, mora numa casa pequena de 3, 4 cômodos. Muito pequenininha a casa da minha mãe, parece casa de boneca. Mas eu acho a coisa mais linda o capricho dela. Gente, minha mãe é extremamente caprichosa e eu aprendi isso com ela. Porque desde que eu era criança eu me lembro da minha mãe sendo extremamente caprichosa. Nossa casa sempre foi simples, mas muito bem cuidada. Tudo assim, os detalhezinhos, sabe? Plantinha, cheirosinho. Eu falo pra ela, mãe, quando ela vem aqui em casa, eu falo, mãe, vai embora não, porque ela sempre arruma alguma coisa pra fazer. De diferente, algum detalhe. Eu acho lindo isso. É como se você estivesse falando, Senhor, pode vir, ó, tô arrumando a minha casa pra você. Tô arrumando a minha casa pro Senhor entrar. E mais do que o Senhor, a tua família também merece isso. Tua família, seus filhos, seu marido merecem esse clima maravilhoso. 4ª orientação. Promova refeições à mesa. Crie o hábito de comer à mesa, na mesa com sua família. Ah, um come no sofá, outro come no quarto, outro come em pé na cozinha, outro come sentado no degrau da escada. Elimina isso. Vai criando esse hábito. Ah, Bruna, minha família não tem esse costume. Então, a partir de hoje, coloque a seguinte regra na sua casa. Pelo menos uma refeição nós vamos fazer juntos. Pelo menos uma. Qual dá para ser todo mundo junto? O jantar, que todo mundo já chegou? Então, o jantar vai ser na mesa. Todo mundo junto. Porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de conversa, mesa é onde o seu filho vai se sentir aberto para falar o que aconteceu na escola, para falar o que aconteceu no trabalho. Onde você vai entender os objetivos do seu marido, onde o seu marido vai poder te ouvir. É na mesa que se constrói. A Bíblia fala muito sobre isso. Um dia eu vou preparar um estudo sobre a bênção da mesa para vocês. Mas promova a refeição à mesa, pelo menos uma refeição à mesa com a sua família. 5ª orientação, faça culto doméstico. Coloque o hábito de fazer um culto com a sua família. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, da forma como você conseguir encaixar. E o culto não precisa ser, né, um culto de 1 hora não, gente. Às vezes 10 minutinhos. Família, senta aqui. Vamos fazer uma oração juntos, vamos cantar um louvor e vamos agradecer a Deus. Pronto. Vamos fazer uma oração, ler um versículo, cantar um louvor e glória a Deus. Pronto. 10, 15 minutinhos, você fez um culto ali com a sua família. E eu tenho certeza, se você colocar essas 5 orientações em prática, vai praticando aos pouquinhos cada uma delas. Depois você vai me contar se o ambiente da sua casa não mudou. Aquele ambiente de tribulação, de briga, de discussão, vai ganhar uma nova atmosfera. Talvez as pessoas da sua casa nem vão entender o que está acontecendo, porque o clima vai mudar, as coisas vão ficar tão diferentes, e eles não vão entender, vão ficar assim, ué, o que está acontecendo? Mas você sabe, existe uma mulher sábia e virtuosa por trás, construindo e edificando esse lar. E essa mulher é você. Então, só recapitulando as 5 orientações para a gente encerrar, que hoje eu falei mais que a mulher da cobra, como diz o ditado. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Seja uma esposa e uma mãe equilibrada. Crie um clima de tranquilidade no lar. Mantenha-o limpo, arejado e agradável. Promova refeições à mesa e faça cultos domésticos. Amém?